não pode se apresentar com os teus olhos sobre nós, porque nós entendemos o poder que há sobre a tua face, mas desejamos, meu Deus, um dia poder olhar na tua face. Enquanto não podemos que isso aconteça, quando nós declaramos, queremos ter o Senhor em nós, que este culto, que esta reunião, que este momento seja de entrega, de escolhas, de decisões, em sempre querer a tua presença, em querer o teu acompanhar em nossas vidas. Deus, nós te convidamos nesta noite, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, meu Deus, a nossa manifestação de agradecimento por este dia que eu fez, de agradecimento por este tempo, de agradecimento pelo que ainda vamos colher nesta semana. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, que dos nossos lábios saia uma adoração que traga um impacto no teu trono, que a nossa boca seja uma boca santa que louve e engrandece ao Deus que merece toda a adoração, que do nosso ser saia uma adoração sincera, pura, autêntica ao Deus que é autêntico. E nós bendizemos o teu nome, nós rendemos louvores nesta noite, nós engrandecemos ao Deus único e real, ao Deus vivo, aquele que movimenta as estações a nosso favor. Faça a sua melhor adoração, querido, nesta noite. Faça a sua melhor expressão ao Senhor esta noite, porque Deus está neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos. Shalom. Que bom que você veio. Você se sente no seu lugar? Este é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres, felizes, como, né? Você sabe melhor. As crianças podem? Podem? Tem professor já lá? Queridos, este é um tempo que o Senhor escolheu para falar conosco, amém? Este é um tempo que o Senhor escolheu para ministrar ao nosso espírito, para tratar aos nossos corações. E que bom que você escolheu estar hoje na casa do Senhor. Tá ainda uma confusão de clima, né? Previsão do tempo de que ia fazer muito frio. Foi o que eu olhei lá. Aí chega aqui, está muito calor, não sei se sou eu, né, que estou com calor, ou se são todas as minhas companheiras do caminho da menopausa, mas enfim. Tenha coragem, amém? Tenha coragem. Diga assim para o irmão que está ao seu lado, coragem. Está faltando coragem, quero te dar uma dose de coragem. Diga para o outro do outro lado, coragem. Queridos, para tudo nessa vida, hoje a gente vai caminhar debaixo desse tema, debaixo dessa palavra, aquilo que Deus tem a ministrar ao nosso coração, ao nosso espírito. E que bom que você escolheu estar aqui para ser impulsionado de coragem. Amém? E eu quero ler eu quero ler um texto em 3 versões diferentes. Aí o pessoal da mídia coloca uma de cada vez, tá? Para nós darmos introdução a essa palavra, amém? Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Segunda tradução desse texto. Seja corajoso e anime-se. O Eterno, seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. E na terceira tradução, o texto diz assim: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então existe uma palavra do Senhor para nós, né? Aliás, muitas, mas aqui eu escolhi dentro desse tema, trazendo uma verdade absoluta sobre coragem. Então, independente da circunstância que nós enfrentamos, há uma direção de Deus para nós. Seja forte e corajoso. Seja forte e anime-se.
Tenha coragem, né? Porque o Deus que habita nos céus, Ele está com você e Ele vai te acompanhar por onde você for. É uma palavra de vida, é uma palavra de direção, é uma palavra que nos norteia. Quando nós escolhemos servir a Jesus, Ele nos norteia. Não existe nenhuma possibilidade de escolhermos servir Jesus e ficarmos perdidos no meio do caminho se nós chamarmos Ele para nos direcionar. Quando nós convidamos, Ele nos põe ali, né, no caminho certo. E qual seria o inverso de coragem? Medo, covardia, né? Muitas vezes nós agimos com medo, né? Nós agimos com covardia, por estarmos sendo acuados. Em algumas circunstâncias, por sermos intimidados. Muitas pessoas passam a sua vida com medo de algumas coisas, né? Com medo de tomar decisões, com medo de fazer escolhas, porque se sentem acuados ou com a covardia, ou se sentem acuados porque estão sendo intimidados. E aí, vamos caminhar nessa palavra e vamos pensar, há quanto tempo nós ouvimos falar de intimidação? Não precisa levantar a mão, tá bom? Mas quem aqui não foi intimidado na escola? Não levanta a mão. Não precisa levantar a mão. Em alguma situação, quem de nós não passou por uma intimidação na escola? Esse assunto, intimidação, hoje ele tomou uma proporção muito grande, porque hoje você tem muitas campanhas, né? É o que hoje tem um nome bonito, chamado bullying, né? Então, hoje a gente ouve com mais frequência, né? Mas nós aí, né, dos anos 70, 60, a gente já sabia o que era ser intimidado, né? Nós tivemos aí algumas experiências de várias situações do que seria uma intimidação. E essa história ela já é muito antiga, né? Eu preparando essa palavra, eu fiquei pensando, quanto tempo será que tem esse comportamento de intimidação? E eu lembrei de Caim e Abel. Caim era um ser que intimidava. E ele queria intimidar o seu irmão, porque a oferta do seu irmão foi melhor diante de Deus do que a dele. Sim ou não? Quem lembra dessa história? A ponto de que ele tomou uma atitude de matar o seu irmão. E aí a gente começa a caminhar de lá para cá. E quantos textos bíblicos, quantas histórias nós vamos ver, né? O pessoal que está lendo, nós, pessoal não, porque eu também estou fazendo parte, mas nós que estamos lendo a Bíblia e vamos fechar dia 31 de dezembro, amém, queridos? A Bíblia toda. Quantas histórias nós passamos, né? De situações de homens e mulheres que foram intimidados. No decorrer da história bíblica, muita gente não ficou de fora. Às vezes a gente fica meio mexido, né, nas nossas emoções, porque nós passamos por um nível de intimidação, mas eu quero dizer para você, querido, que nós não fomos os primeiros, nós não seremos os últimos, porque hoje eu vou falar somente de comportamentos e de pessoas da Bíblia, né, que passaram por situações muito intimidadoras, mas que foram vitoriosas, amém? Amém? Não importa qual é o nível de intimidação, dentro de casa, no trabalho, na escola, na família, não é? Porque se é um lugar onde tem comportamento de intimidação, é Natal da família, né? Não sei se na sua tem, talvez não tenha, só na minha, né? Porque a minha é uma bênção, graças a Deus. Mas a gente passa por uns processos desafiadores. Um dos maiores inimigos da nossa era é a intimidação. A intimidação lhe põe na defensiva e torna inefetivos os dons que Deus entregou para você. Ela faz com que pessoas recuem, retraiam-se, anule-se, porque ela tem um só objetivo. O objetivo de uma intimidação é paralisar. Diga, paralisar. Quando nós somos intimidados, o real objetivo dessa situação é que eu e você pare.
que a gente fique paralisado, que a gente não alcance, que a gente não conquiste, que a gente não rompa as nossas limitações, que a gente não rompa os nossos desafios. Existem muitas pessoas que estão reprimidas, a sua vida está debaixo de uma paralisia, porque durante toda a sua vida viveu debaixo de ameaças. Sempre ouviu palavras de ameaça. Existem filhos que vivem debaixo de palavras de ameaça. Existem pais que vivem debaixo de palavras de ameaças. Existem funcionários que vivem debaixo de palavras de ameaças. Existem patrões que vivem debaixo de palavras de ameaça. Ah, se você não me tratar bem, eu vou sair daqui e vou te colocar no advogado. Vou pedir meus direitos. Está 15 dias no serviço. Vou pedir meus direitos. E só essa para descontrair, para você não ficar com cara de tenso aí olhando para mim. E existem alguns ícones na história bíblica que também passaram por intimidação. E eu quero falar de 3 deles. O primeiro deles é Davi. Diga, Davi. Davi, por isso eu escolhi essa imagem. Davi, ele passou por um processo de intimidação de Golias. Sim ou não? Golias, ele regia toda uma situação com uma palavra de intimidação. Tinha um espírito que regia ali Golias. Favorecia o seu tamanho, favorecia a sua habilidade de guerra, favorecia ele ter mais 4 irmãos, porque se o negócio der ruim, eu chamo meus irmãos, eu quero ver se não vai dar certo. Então, algumas coisas favoreciam a Golias e ele se sentia na posição de intimidar Davi. Aí quebra meu raciocínio. De intimidar Davi. Então, gente, olha, não se escandalize, tá? Toda vez eu vou explicar. Não nasci com a beleza. Então, eu tenho que pousar para fazer foto, senão os meninos sofrem depois. Porque eles mandam para mim, essa eu não quero, essa eu não quero. Nossa, ficou horrível. Não, não põe. É ou não é, meninos, né? Tadinho, eles sofrem, tadinho. Então, por isso que a gente faz isso, tá bom? Então, veja só. Golias, ele estava debaixo de um espírito que regia ele. E o prazer dele era intimidar. E ele foi tão avassalador que ele intimidou o exército inteiro de Israel. E ele gritava de lá: tem alguém aí para vir lutar contra mim? Tem algum soldado capaz de me derrotar? Ele zombava do exército de Israel. Ele zombava daqueles guerreiros. Ele escarnecia daquelas pessoas que estavam ali prontas para lutar. Ele zombava do rei de Israel, porque dentro do seu conhecimento não existia nenhum soldado que poderia vencê-lo. Não existia ninguém que poderia ganhar aquela guerra para Israel. E ele se sentia no direito de intimidar. Quantas pessoas na nossa vida, queridos, se sentem nesse direito de nos intimidar? Porque existem algumas características predominantes. Porque existem alguns conhecimentos, algum vínculo com alguém e se sente no direito de nos intimidar. Veja só, o exército de Israel era um exército que andava de acordo com a vontade do Senhor. Israel foi a cidade escolhida. Gente, a gente goste ou não, Deus escolheu Israel. A gente goste ou não, Deus escolheu aquela nação. E ele disse assim: é para lá que vocês têm que olhar. É para lá que vocês têm que observar o que as coisas estão acontecendo. A gente concorde ou não com o que se falam por aí. Deus escolheu. Eu vou brigar com Deus? Eu sou melhor do que Ele? Eu posso achar que Ele está errado? Não posso, não posso. Ai, mas não tem mais ais, não tem mais nem mais menos. Não tem como, porque foi uma escolha dele. Então veja só, ali aquele gigante começa a zombar, começa a criticar, começa a tirar barato, tirar onda com o exército. Não tinha ninguém capacitado, não tinha ninguém bom para derrotá-lo, não tinha ninguém o suficiente, conhecedor de todas as artimanhas de guerra como ele. Segunda pessoa que passou por um processo de intimidação
foi Moisés. Eu já fecho já aqui essa história de Davi. Mas segunda pessoa foi Moisés. Moisés, ele enviou espias para observar a terra e eles ficaram apavorados, diga apavorados, por causa dos gigantes. Temos gigante de novo na história. A ponto deles se auto-intitularem, nós somos como bichinhos, gafanhotinhos perto dos gigantes. Nós seremos arruinados por esses gigantes. Queridos, quais são as intimidações que te colocam numa situação que você não é capaz de fazer algo? Quais foram as palavras, quais foram os gigantes habilidosos, expert em alguma coisa, que disseram que você nunca poderia fazer o que você sonha fazer? Quem foram os agentes do inferno, usados por esse espírito maligno de intimidação, que liberaram palavras dizendo que você nunca poderia? Você não poderia ter prosperidade, você não poderia ter uma casa boa, você não poderia ter um carro para quem deseja, bom. Você não poderia viver bem com a sua família, você não poderia ter um trabalho dos seus sonhos. No decorrer da sua vida, quantos intimidadores apareceram e desqualificaram você? Quantos gigantes? Talvez dentro da sua casa. Quando os nossos, eu falo nossos, mas os meus nunca falaram isso, mas para trazer você para perto. Quando os nossos pais falam que você é burro, você não tem condições, você nunca vai ser nada, você não vai construir nada, você não vai realizar nada. Está vendo o tio fulano de tio Ambrósio? Você vai ser igualzinho tio Ambrósio. E vai que eu diga aqui um João e tem um tio João, né? Eu tenho. Quantas palavras intimidadoras foram liberadas sobre a sua vida e que te deixaram paralisado em algumas situações? Você não consegue romper alguns desafios. Você talvez tenha desistido de um curso, de estudar. Talvez tenha desistido de se aperfeiçoar. Talvez tenha desistido de fazer uma capacitação para ser um funcionário melhor, ou um empreendedor melhor, para ser uma pessoa melhor. Quantas intimidações na sua vida, em formas gigantescas, foram aparecendo que te deixaram para baixo. Que te deixaram assim: na minha família é assim, e eu vou ser assim também. Os meus pais foram assim, meus avós foram assim, então não tem jeito, não tem jeito. Queridos, Davi, ele se saiu muito bem contra Golias, porque o que acontece? O gigante está lá gritando, não tem ninguém, algum soldado para vir me derrotar, fazendo todas as graças. Davi trabalhava com as ovelhas de seu pai, ele não era soldado. Ele não era guerreiro. Davi era um rapazinho entre 13 e 16 anos nessa história aqui, nesse texto. Ele devia ter essa faixa etária, entre 13 e 16 anos. Igualzinho nós adolescentes de hoje, né? Entre 13 e 16. Idênticos, né? Que cuidam das ovelhas, que trabalham, né? Que preparam o queijo. Igualzinho, gente. Olha, se tiver diferença, né? Eles fazem tudo, né? Eles trabalham para os seus pais, não precisa nem se preocupar. Igualzinho o nosso adolescente de hoje. E aí, Davi, seu pai diz: olha, vai levar um lanche, uma comida lá para os seus irmãos. Ele vai levar a comida para os seus irmãos. Davi era o menor da sua casa, em estatura, né? Ele era o menor da sua casa. Ele não era guerreiro. Ele não foi treinado para guerrear. E os seus irmãos todos eram. Quando Davi chega para levar a comida, o lanche para os seus irmãos, ele escuta Golias menosprezando, zombando, escarnecendo, tirando onda, né, com o exército, falando muita besteira, falando mal contra o Deus de Israel, né, falando mal do grande eu sou, do mesmo Deus que você serve, que você acabou de adorar aqui no momento de louvor. E Davi fica indignado. Davi fica revoltado com o comportamento daquele gigante. E os gigantes começam a ofender. Davi toma uma decisão: eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou desafiar esse gigante. A Bíblia diz que ele chegou até o rei e falou assim: pode deixar que eu vou lá brigar com ele. Deixa comigo, que eu vou resolver essa parada. Chega a ser cômico. Sim ou não? Um exército
inteiro amedrontado, acuado, intimidado por um gigante. Chega um garoto de aproximadamente 14 a 16 anos, com um borná pendurado na cintura, algumas pedrinhas ali, uma funda, e diz para o rei: pode deixar que eu resolva essa parada, é comigo mesmo. E o rei ainda teve uma grande ideia: veste a minha roupa. Um soldado tem que ir para a luta vestido como tal. A roupa não cabia, ficou muito grande, a espada muito pesada, porque não era o que Davi estava acostumado a lidar. Davi sabia enfrentar os intimidadores, mas não era com espada, ainda não, porque lá na frente ele aprendeu, quando ele cresceu e se tornou rei. Mas naquele período ele não tinha essa habilidade. A habilidade dele era com pedras, era com funda. Não tinha habilidade com espada e nem com roupas de soldado. E a Bíblia diz que Davi foi até a frente do exército e Golias, depois que você lê o texto, Golias começou a ofendê-lo mais ainda. Não há homens para vir guerrear contra mim, me mandaram um menino, um bebê para vir brigar contra mim. E a Bíblia diz que Davi responde ao gigante: hoje mesmo eu vou entregar o teu corpo às aves do céu. Hoje mesmo eu vou acabar com essa história. Hoje mesmo eu vou acabar com essa intimidação. Hoje mesmo você vai saber, porque eu estou indo em nome do Deus de Israel. Eu estou indo em nome do grande eu sou. Você vem contra mim com todo o seu armamento, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Querido, quantas coisas nós passamos na nossa vida, somos intimidados, somos acuados e somos diminuídos, porque não sabemos falar em nome de quem estamos entrando numa guerra. Não sabemos falar em nome de quem estamos indo para a frente da batalha. E quantas vezes somos totalmente humilhados, derrotados, porque não sabemos em quem confiamos, não sabemos em quem falamos, não sabemos por que estamos passando por uma luta desse nível que passamos, e nem como podemos sair dela. Por que Davi se saiu muito bem contra Golias? Porque ele já tinha uma prática em lidar com quem intimidava, porque a primeira experiência dele foi contra um leão. Eu nunca vi um leão frente a frente, a não ser nos zoológicos e bem longe. Bem longe, não dá para ficar perto. Mas dizem que ele é o rei da selva e que ele destrói em segundos uma presa. Eu também nunca vi um urso, nem em zoológico. Nunca vi. Mas também dizem que é um bicho muito feroz. E Davi se preparou. Ele nem sabia que um dia ele ia enfrentar um gigante. Mas ele se preparou não tendo medo de enfrentar um leão e um urso. E da mesma forma que ele venceu o leão e o urso, ele venceu Golias. Porque para Davi não havia diferença do Golias para o urso e o leão que ele havia enfrentado. Então ele já tinha prática de lidar com quem o intimidava. Às vezes nos falta habilidade para lidar com quem nos intimida. E um dos maiores intimidadores da nossa vida chama Satanás. Ele cria circunstâncias, ele envia demônios, ele usa pessoas, ele cria ambientes para nos intimidar. Para realmente testar se nós sabemos a quem nós estamos falando, a quem nós estamos servindo, a quem de fato nós somos. É interessante nesse texto que Davi também já tinha passado por uma intimidação com o seu irmão Eliabe. Porque Eliabe era um dos soldados valentes do exército. E Eliabe foi intimidado por Golias. E quando Davi se indignou: como que vocês deixam esse soldado fazer isso com vocês? A Bíblia diz que Eliabe intimidou ele. Do jeitinho que ele foi intimidado. Porque já ouviram falar nas campanhas contra bullying? Quem faz o bullying é geralmente alguém que está sofrendo uma intimidação, um bullying. Às vezes, muitas das vezes, um rapaz, uma moça, um jovem, um adolescente, uma criança, eles são taxados na escola como aqueles que causam, com os mais fracos,
eles intimidam, se a gente for investigar, se nós formos estudar, se nós formos observar a sua vida, é porque ele tem um processo, ele está vivendo um processo de intimidação. Às vezes dentro de casa, uma violência, às vezes um irmão mais velho, que era o que Davi passava com o irmão mais velho, às vezes com alguém da rua, às vezes com alguém de uma turma superior a dele. Então, geralmente, quem intimida passa por um processo de intimidação, está vivendo uma intimidação. Só que a palavra do Senhor hoje, ela nos traz para um olhar de quê? De coragem, diga coragem. Porque nós não fomos feitos pelo Senhor para vivermos a nossa vida inteira debaixo de uma intimidação. Você não foi criado por Deus para ter uma vida inteira debaixo de covardia, debaixo de medo. Você foi criado por Deus para entender o que a Bíblia diz. O Senhor está com você por onde você for. Seja forte e corajoso, porque Ele está com você por onde você for. É interessante que Davi, ele sabia lidar com animais que o intimidavam, né? Igualzinho a gente quando vê uma barata, quando vê um sapo, quando vê um morcego. Ontem a minha casa foi visitada por um morcego, quase que eu tive um troço. Eu não gosto, gente, não gosto. A barata não tem problema com ela não, mas o tal do morcego e o tal do sapo eu não gosto. E quando eu entrei no meu banheiro, eu saí gritando: tem um morcego aqui, tem um morcego aqui. Enquanto não foram me salvar do Batman lá dentro do banheiro, eu não voltei no banheiro. Então, eu não gosto. Então, não sei como é que eu lidaria com o urso e um leão. Mas eu quero te falar uma coisa, né? Se o diabo fizer graça com a minha cara, aí não dá para ter medo, não. Porque aí a gente sai para cima mesmo, porque Deus nos chamou para isso, amém? Os bichinhos aqui ainda tem um certo receio, mas o inferno, não. Quando nós entendemos esse caminho, que uma pessoa está vivendo por um processo de intimidação, nós começamos a observar as dificuldades que ela tem para estar em alguns lugares. Existem pessoas que não se sentem... deixa eu buscar primeiro. Tem um texto na Bíblia que diz que o Senhor nos faz sentar em mesas de quê? Não ouvi. Não ouvi? Não ouvi. Não precisa ser covarde, gente, ser corajoso. Em mesas de príncipe, certo? Certo? É a Bíblia que fala, não sou eu, né? Existem lugares que o Senhor vai te permitir ir. Quantas vezes, ou talvez aqui não, mas será que nós já não tivemos vergonha de aceitar um convite, de estar em um lugar por não nos sentirmos adequados àquele lugar? Ai, não tenho roupa a vestir, não sei como me portar, não sei nem por que aquela quantidade de prato, de taça, de talheres, não sei o que começa, não sei. Então é melhor eu nem ir, porque vou pagar um mico, vou fazer errado. Mas tem uma palavra que o Senhor nos faz, a bênção do Senhor é tão grande sobre nós que Ele nos coloca a sentar em mesa de príncipes. E agora, como é que faz? E aí a gente se sente intimidado. A gente não se sente, então é melhor, isso não é para mim, não vou. Porque se eu passar uma vergonha lá, e se eu não souber o que fazer, mas a Bíblia diz que vai acontecer, uma hora vai acontecer. E aí, como é que a gente faz? Por que a gente tem dificuldade de romper com essa vergonha? Por que a gente não se sente adequado para estar em alguns lugares? Por que a gente não se sente adequado para participar de alguns eventos? Por que a gente acha que não pode? Porque nós viemos de uma família simples, nós viemos de uma família pobre, porque eu não sei falar direito. Tem lugar que a gente precisa falar, a gente entra mudo e sai calado. E passa por inteligente. Pô, nossa, que sabedoria. Quanta sabedoria, Batman. Não fala, só observa. Mal sabem as pessoas que a gente não sabe é o que falar. Então, fica a dica. Se você for em um lugar em que estão falando um assunto que você não entende nada, só faz cara de paisagem. Eu vou contar um caso aqui. Nós fomos em 2015 para Israel com várias pessoas aqui da igreja. E foi um grupo, a gente estava na Galileia, foi um grupo para
para dar uma volta à noite no shopping. Eu nem sabia que tinha shopping lá. E aí começou, vamos pro shopping, vamos, pastora. Gente, eu sou pastora. Não falo um don't em inglês. Não falo nada. Mas pensa numa pessoa que se vira em todo lugar. Cadê a Rejane? Não é, Rejane? Salvei a Rejane de um problema lá. E aí, de uma outra viagem. E aí, nós vamos, a gente vai perguntando, né? E na Galileia, o povo, a maioria do comércio, o pessoal fala em hebraico. Dificilmente a gente acha algum lugar que o pessoal fala em inglês. Nós tínhamos uma professora de inglês com a gente no grupo. E fomos embora. E achamos uma padaria. Não se iluda, tá? Não é igual o Celso. Nem igual que outra padaria tem aqui, assim, Mamed, Vó Flor. Não é assim, tá bom? E achamos uma padaria, estava escrito lá padaria, e uma das moças que estava conosco, professora de inglês, pastor, eu vou lá pedir informação. Tá bom. Aí ela entrou e nós ficamos lá de fora, tudo de vida. Aí entrou uma irmã junto. A irmã entrou, encostou no balcão e ficou assim, ó. E as meninas conversando lá, e a gente lá de fora, rindo, fazendo foto, dando risada. Quando a irmã voltou, a gente perguntou, e aí, irmã? Ela, eu não entendi, foi nada, mas eu fiz de conta que eu estava entendendo tudo. Então, quando você estiver num lugar que você não sabe como falar, não sabe o que falar, faz cara de paisagem, faz de conta que está entendendo. Não diz ok, não, que você pode se comprometer. Né? Tudo, não, fica quietinho ali, né? Mas existem situações que o Senhor quer nos colocar e nós, por termos sido tão intimidados, não achamos que temos o direito. Não achamos que podemos. Não achamos que somos merecedores. E isso, querido, vai muito além do que nós achamos, vai muito além do que nós pensamos. Às vezes é do que ouvimos, é do que tanto as pessoas disseram sobre nós, é do que tanto as pessoas falaram contra nós. Às vezes existem pessoas que, para fortalecer o seu discurso, o seu argumento, ela age com intimidação. Ela não tem conhecimento, se eu preguei quarta-feira passada sobre conhecimento, né? Ela não tem conhecimento, ela não tem sabedoria sobre o assunto, ela não tem entendimento, mas para pressionar ela intimida. Para pressionar ela cria um caos, ela bate o pé, ela grita, ela vem para cima, ela aumenta a voz, sei lá quantas vezes, para dar um glória a Deus, é uma luta. Mas para dar uns berros dentro de casa é poderoso. É poderoso, tem um pulmão, né? Cheio para falar. Pessoas intimidadas tentam transferir sua intimidação para os outros. Como eu falei lá atrás, como nós temos visto hoje, né, nesse novo tempo de humanidade, né, uma humanidade muito doente, tá, queridos? A humanidade está doente. Nós vemos filhos, pais sendo intimidados pelos filhos. Quantos pais vivem debaixo de uma intimidação? De uma chantagem, porque se você não fizer, eu vou fazer tal coisa, porque se você não fizer, eu vou fazer tal coisa, porque se você não fizer, eu vou fugir de casa. Ai, mãe, deixa fugir, deixa, quando souber quanto que é um aluguel, tá ao vivo, né? Quando souber quanto que é um aluguel, quanto que é a luz, porque os filhos acham que é assim, ó, abracadabra, e haja luz. Que Deus está dizendo todo dia haja luz. Eles não sabem quanto que custa a luz. Mas quando eles tiverem o primeiro papelzinho para pagar uma conta de luz, eles vão dizer que você é o melhor pai, a melhor mãe do mundo. Quando souber quanto que custa uma compra básica, arroz, feijão, porque agora eles são tudo vegano, né? Não comem carne. Arroz, feijão, um chá, que até chá está caro, né? A soja. Quando te ameaçar, porque eu vou fugir. Foge. Tá bom. Porque, querido, não cai na intimidação não, em nome de Jesus. Amém, paz? Amém? Diga amém, paz. Tá? Não fique intimidado não, tá bom? Quantos filhos são intimidados pelos pais? Você não vai, você não consegue, você não é qualificado, você não pode, lembra do tio Ambrósio? Você vai ser igualzinho tio Ambrósio, vai dar tudo errado sobre a sua vida. Maldito foi a hora em que eu te tive, eu devia não ter te tido. Meu irmão, em nome de Jesus, eu sei que aqui não tem ninguém assim, amém? Nome de Jesus, nome de Jesus, eu vou ungir sua boca, porque nós temos que abençoar nossos filhos e não amaldiçoá-los, porque a conta chega e ela chega caro, por conta de palavras de maldições.
Então, em nome de Jesus, libere palavra de bênção. Pastora, a senhora não está na minha casa, a senhora não sabe como é que é. Profetiza. Você é uma bênção. Filho do Deus Altíssimo. Não chama, não se xingue não, tá bom? Certo? Ok? Não se xingue. Libere palavras de bênção na sua casa, sobre seus filhos. Quantos professores hoje vivem debaixo de uma intimidação pelos alunos? Gente, os alunos estão se achando demais. Eu larguei a vida de ser professora porque eu já ia estar presa. Eu ia estar montando uma igreja no presídio. Com certeza. Porque eu não ia dar conta, gente. Ai, não ia dar conta. Não dou conta. Não dou conta. Então, no ritmo que as coisas estão indo, com certeza eu ia ser pastora do presídio. Vão ganhar vidas aqui, né? Porque eu ia ser presa. Porque eu não ia dar conta de alunos se rebelando, não. Não ia dar conta. Mas como hoje nós vemos alunos intimidando sem respeito nenhum pelas autoridades, por aquele que sabe um pouco mais que ele. Ai, pastor, mas tem professor que é muito, não sabe nada. Então, sabe sim, está te ensinando a não ser igual a ele. Está te ensinando alguma coisa. Mas nós vivemos debaixo de um momento em que o negócio está esquisito. Está estranho. A gente sabe que tem alguns professores também que só o sangue do cordeiro. Mas não são todos. E o negócio se generalizou. Quantos diretores de escola estão sendo intimidados pelos pais? Principalmente se a escola é particular. Eu pago o seu salário. Então tem que ser do meu jeito. Tem que ser da minha forma. Meu filho tem que ser o melhor da sala. Não quero ele no terceiro C. Eu quero ele no terceiro Jeová Júnior. Porque ele é o top das galáxias. E vai, afronta, intimida. E às vezes o diretor, porque precisa daquilo ali, se dispõe, né? Está estranho ou não está estranho? Então hoje nós temos uma pesquisa que foi feita há uns 2 anos atrás. Trouxe desse momento caótico que o mundo está vivendo de intimidadores. Porque às vezes a gente acha que é só na escola aqueles jovens e adolescentes que ficam se intimidando. O negócio está um pouquinho pior do que nós podemos imaginar. Quantos líderes são intimidados pela igreja, pelo povo que caminham com ele? A gente vê pelas redes sociais. A gente vê pelo comportamento das pessoas em uma rede social. Quando o momento é criticar e falar mal e destruir a índole ou o caráter de alguém. Querido, eu quero te ensinar uma coisa. Amém? Posso te ensinar? Você pode decidir não aprender, mas eu quero te ensinar. Você que passeia pela rede social, quando você ver alguma coisa, pessoal falando mal de pastor, seja quem for pastor, passa direto. Não entra na história, não. Não vai ouvir, não. Não vai concordar, não. Ah, porque eu também... Não. Sabe por quê? A Bíblia diz que a gente amontou a brasa sobre a nossa cabeça. Aí lá na frente, dá um trem ruim na vida da gente. As coisas dão ruim. Aí a gente fica assim, na maior hipocrisia. Deus, eu sou uma filha tão boa. Eu sou tão legal. Eu amo a todos. Por que eu estou passando por isso? Meu irmão está falando demais, está teclando demais. Então não entra nessa história de escravizar, não. Porque tem muita gente falando mal de líder. Tem muita gente falando mal de pastor. Está insatisfeito? Monta uma célula para você e vai ser melhor. Está achando ruim? Abre uma igreja e vai pastorear. E depois a gente conversa. Mas não entra nessa história, não. E quantas pessoas passam por esse processo? Veja só, o sacerdote Eli, a Bíblia diz que o sacerdote Eli, ele ficou intimidado em confrontar os seus filhos. Existem situações na nossa vida que nós vamos precisar ter uma conversa difícil. Sim ou não? Quem aqui gosta de ter conversa difícil? Eu acho que ninguém. Conversa difícil, se a gente puder fugir dela, porque toda conversa difícil, ela vai trazer um nível de confronto. Toda conversa difícil, ela vai trazer algo que a gente não quer ouvir. Toda conversa difícil, ela exige de nós um desgaste. E o sacerdote Eli, ele não queria ter uma conversa difícil com os filhos dele. A Bíblia diz que eles eram, os filhos dele, a Bíblia fala que os filhos de Eli, eles eram chamados de filhos de Belial. Que no hebraico original, Belial, significa inútil ou sem valor. Os filhos de Eli eram considerados biblicamente como inúteis e sem valor, porque eles eram rebeldes.
eles eram intimidadores, eles eram desobedientes, eles faziam o que eles queriam. E o seu pai, que era sacerdote, que era responsável pelo tabernáculo naquela época, pelo templo, não tinha coragem de corrigir os seus filhos, não tinha coragem de puni-los, não tinha coragem de tirá-los do trabalho que eles exerciam. Eles roubavam, eles enganavam as pessoas quando iam levar as suas ofertas ao templo. Então eles eram difíceis, né? E a Bíblia diz que ele não quis confrontar os seus filhos, porque ele queria evitar o desgaste. Ele temeu mais aos seus filhos do que ao Senhor. E qual foi o resultado dessa postura do sacerdote Eli? Icabode. A glória se foi. A Bíblia diz que a postura de Eli, por não tomar um posicionamento diante de uma intimidação, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que ali exterminou a geração de Eli. Então, os seus filhos foram mortos, ele foi imprudente, caiu da cadeira e morreu, né? Porque quebrou o pescoço, quebrou a coluna, quebrou um osso, porque agora tem tanta coisa diferente que a gente está aprendendo, né? Então, a gente tem até que cuidar quando a gente diz que morreu disso, porque quando a gente vai olhar no original, não era bem disso, né? Mas a Bíblia diz que ele morreu, e a sua geração acabou ali. Aí a gente entende por que foi levantado Samuel para ser o sucessor do sacerdote Eli. Porque ali acabou uma família. Pastora, Deus acaba com família? Calma, tá? Não vamos criar drama por conta do texto que eu estou falando para vocês. Tudo na nossa vida é uma questão de escolhas, certo? E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Quem que diz? A Bíblia. Não precisa explicar mais, certo? Por uma intimidação, uma ausência de postura de coragem, de ânimo novo, de ousadia, esse homem que tinha um futuro brilhante para os seus filhos, terminou ali. A glória se foi, a unção acabou, a graça lhe foi tirada e a sua geração foi exterminada. Não houve ali uma sequência na geração, principalmente dentro do sacerdócio, principalmente dentro do ministério. Todos eles morreram, todos eles foram exterminados. Então veja só, queridos, o inferno deseja que eu e você morra. Ponha isso na sua cabeça. Satanás não é seu amiguinho. O diabo não é seu amiguinho. Os demônios não são seus amiguinhos. O maior objetivo, não posso atender no momento, deixa recado, tá? A chamada que acabou de, né? Celular que tocou ali. Ponha isso na sua cabeça, o inferno não gosta de você. E todas as ciladas que ele armar para você, é para te matar, é para te levar à morte, é para acabar com tudo. Se nós não entendermos isso, a gente continua sendo presa fácil dentro de várias situações que o inferno projeta contra nós. Continuamos sendo intimidados pelo inferno. Continuamos nos comportando como o sacerdote Eli. Sem postura, sem posicionamento, sem ousadia, sem uma palavra de direção, sem uma palavra de verdade ecoando da sua boca. Jesus, ao partir para o céu, a Bíblia diz que quando ele morreu, ele foi até o inferno para acabar com toda a legalidade que o inferno tinha contra nós. Está aqui comigo? Você lembra disso? Amém? Amém? E a Bíblia diz que ele tomou a chave. Olha, Satanás é tão desorientado que ele não tem nem chave da casa dele. Tomou a chave das mãos do inferno, das mãos de Satanás, e nos deu autoridade. É como se ele desse uma cópia dessa chave para todos nós. Essa chave simboliza autoridade. E essa autoridade é para fazer obras maiores que Jesus fez. Não é para vivermos coagidos. Não é para vivermos como covardes. Não é para vivermos debaixo de um espírito de intimidação.
essa chave, essa autoridade que Deus, que Jesus nos deu, é para termos uma palavra de vida na nossa boca, é para enfrentarmos a nossa dificuldade, é para sabermos que nós vamos pisar em lugares altos, que todo lugar que eu pôr a planta do meu pé, o Senhor me dá por herança, é para entender que Deus está comigo em qualquer circunstância, é para entender que eu não vou ficar no fundo do poço, porque Ele vem e me manda pessoas para me tirarem de lá, é para que eu entenda que eu não vou terminar meus dias debaixo de uma sentença. Você entende isso, querido? Diga amém. É isso. O Senhor Jesus foi no inferno para que você tivesse liberdade e autoridade. Para ser um homem e uma mulher de coragem. Para enfrentar os seus medos. Para enfrentar as suas lutas. Para enfrentar os seus desafios com coragem. Para enfrentar o pior de você. Falei isso quarta-feira. Existem circunstâncias que nós passamos que vem para fora o pior de nós. Aí a gente fala assim, meu Deus, eu nem sabia que eu ia ficar desse jeito. Porque existem situações que extraem o pior de nós. Assim como existem pessoas que extraem o pior de nós. Existem pessoas que são mandadas pelo cão. Para extrair o que a gente está mortificando todo dia, sim ou não? O que a gente está dizendo, Deus, eu não quero mais essa vida bandida. Eu quero ser um homem, uma mulher segundo o teu coração. Mas vem um usado do inferno que vem mexer com a gente para extrair da gente aquela parte ruim que a gente está ali buscando em Deus para não ter mais. Acredito que, não deve acontecer com você, essas coisas, não deve. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Mas de poder, de amor e de bom senso ou moderação. Foi isso que Deus nos deu. Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Ai, não sei se eu vou. Ai, será que eu posso? Ai, será que eu vou dar conta? Ai, será? Ai, será? Ai, Deus não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu poder, Ele te deu amor, e te deu bom senso, moderação. Essa tríade é para que você entenda que onde você estiver, o que você enfrentar, a luta que você estiver lutando, a guerra que você estiver enfrentando, o limite que você precisa superar, Deus já te deu poder. Deus já te deu amor. Deus já te deu bom senso, moderação para você enfrentar. Não há nada nessa vida que você não consiga suportar. Não há nada nessa vida que você não consiga enfrentar. Nada. Você consegue entender isso? Não há nada nessa vida impossível. Nada para o Senhor não há. E se Ele te revestiu de autoridade, para você também não é. Amém? Para você também não é, querido. A luta está difícil, a guerra está grande, o enfrentamento está forte. Deus quer estar com você, porque há uma palavra liberada para a sua vida de poder, de amor e de moderação. E de bom senso é para equilibrar as coisas, para trazer aí um equilíbrio. Ao ficarmos intimidados, somos desencorajados. Agimos sob medo. Desistimos da fé. Todas as vezes que passamos por um nível de intimidação, nós agimos por medo. E onde tem medo, não tem fé. Eu não vou, vai que dá errado. Eu não vou, isso não der certo. Eu não vou fazer isso porque Deus quer te abençoar. Deus quer liberar coisas grandes sobre a sua vida e você não recebe porque você tem medo. Eu tenho medo. E se não der? E se eu não der conta? Deus não nos dá nada que não damos conta, queridos. Tudo que o Senhor quiser te abençoar, não se preocupe, você dá conta. Tudo que o Senhor quiser fazer através de você, não se preocupe, você dá conta. Porque vem dele, ele não vai nos prejudicar. Não pense que Deus tem prazer em prejudicar os seus. Ele não tem. Pelo contrário, Ele não quer que nenhum de nós fique perdido. É para nós não nos perdermos. E o que Ele tem para nós é muito maior. Amém? Amém? Nesse caminhar dessa palavra, existem situações que nós passamos, quando nós somos intimidados, ou estamos acovardados, ou estamos com medo. Nessa jornada aí de
covardia, de intimidação, de medo, nós podemos ser corrompidos nos nossos valores e nos nossos princípios. Corromper é romper o coração. Muitas pessoas são corrompidas no momento das suas dificuldades. Muitas pessoas são corrompidas no momento das suas guerras. Muitas pessoas são corrompidas no momento das suas dores. Ai, porque Deus esqueceu de mim. Ai, porque Deus não olha para mim. Ah, porque Deus abençoa fulano e por que não me abençoa? Ah, porque Deus curou ciclano e não me curou. Ai, por quê? E corrompe o coração. E corrompe o que tinha de valor. E corrompe o que tinha de princípio. Quantas pessoas, quando estão passando por uma tentação, por uma dificuldade, por uma limitação, ao invés de se agarrar em Deus, e Deus me socorre. Hoje está difícil. Hoje a luta está muito grande. O que elas fazem? Elas se corrompem. Elas blasfemam. Elas murmuram. Elas reclamam. Elas falam mal. Elas são maldizentes. Elas criticam. Elas se queixam. E quanto mais numa luta eu critico, quanto mais numa luta eu me queixo, quanto mais numa luta eu reclamo, quanto mais numa luta eu murmuro, mais distante eu estou da minha conquista. Meu irmão, sabe quantos anos eu orei para o meu filho voltar para Jesus? Você sabe quantos anos eu orei? Todos os dias. Não houve um dia sequer que eu deixei de pedir para o Senhor. Senhor, quando Ele der uma oportunidade, entra, mas entra com força. Porque ele precisa ter uma relação com o Senhor. Porque filho de crente ele é, mas ele não te conhece. Você sabe quantos anos? O Josafá vai fazer 28 anos esse ano. Ele saiu da igreja, ele se afastou de Jesus, ele devia ter uns 12 anos. Faz as contas? Quanto que deu? Alguém pode me ajudar com a matemática? Todos os dias. 16 anos? 16 anos. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Agora a gente mudou a oração, porque o encontro ele está tendo. Quem está ouvindo o testemunho dele aí está vendo. Agora a nossa oração é: Deus, não deixa ele esfriar. Não deixa ele esquecer. Não deixa ele abandonar. Agora a nossa oração mudou. Às vezes a gente ora um dia e a gente quer resposta no outro. Às vezes a gente ora ali 1 minuto de uma oração cheia de queixa, cheia de reclamação, cheia de palavra de ódio, cheia de insatisfação, cheio de crítica, cheia de ódio, raiva. E a gente quer que Deus escute e no outro dia esteja tudo. Não é assim, meu irmão, que funciona. Deus não é intimidado pelo nosso drama. Ele não é mesmo. Não é mesmo. E a gente desiste muito fácil. A gente para muito fácil. Você sabe quantas vezes o inferno tentou matar esse menino? Só capotar o carro foram 2 vezes. Crise convulsiva, não sei nem te falar quantas. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Eu sabia que Deus ia levantar. Um dia Deus ia fazer. E nunca apagou do meu espírito, da minha alma, o sonho de enxergar o que Deus ia fazer. Estou te contando isso, querido, para te falar que não é do jeito que a gente quer. Não é na hora que a gente quer. Não é na hora que a gente bate o pezinho. Não é com uma oraçãozinha desse tamanho. Existem lutas que você vai vencer com muita oração mesmo. É todo dia, é um hábito. Porque só quem critica a oração não respondida é quem não tem o hábito. É igual a igreja. Pessoas que criticam ofertas e dízimos. Aqui a gente tem a prática da primícia, para quem entendeu. Primícia, desafios. Os que criticam são os infiéis. Porque quem é fiel e vive do milagre, meu irmão, não vê a hora de chegar o momento e ir lá, não, meu Deus, muito obrigado, porque eu quero ter mais para abençoar mais a tua casa. Mas pode observar que aquele que fala mal, aquele que critica, aquele que questiona, é o infiel. Porque é assim, né? É assim. A vida é assim. O Senhor não te chamou para viver corrompido. O Senhor te chamou para ter uma vida forjada no caráter dele. Amém? Amém? Para que no seu íntimo você não seja rompido. O Senhor te chama a essa
verdade hoje. Eu te fiz para ser alguém com coragem, mesmo em meio aos medos, porque vão acontecer, gente. É como eu falei para você. Eu ontem tive um troço por causa do medo do bicho que entrou no meu banheiro. Então vai acontecer. A gente vai passar por momentos difíceis, mas o Senhor nos revestiu de coragem para a gente enfrentar. Alguma coisa a gente tem que fazer. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. A Bíblia diz que Arão, e eu já vou caminhando para o final dessa palavra, a Bíblia diz que Arão, ele foi intimidado e ele se acovardou. Arão é irmão de Moisés. Quando Moisés tirou o povo do Egito e os levou para o deserto, porque era para fazer uma festa, ele subiu ao Sinai para falar com o Senhor, a Bíblia diz que Arão ficou com o povo ali. E o que aconteceu? O povo começou a reclamar. Uma nuvem de glória, poder, raios, trovões, um show pirotécnico do Senhor no céu, lá no monte Sinai. E o povo começou a dizer, vai ver que Moisés morreu, porque não voltou mais, está demorando, vai ver que ele não vem mais. Acho bom nós termos algo para orar, né? Para fazer aqui um sacrifício. E aí eles conversaram, intimidaram Arão. Arão intimidou-se, aceitou a intimidação. E eles fizeram um bezerro de ouro para ser adorado. Então veja só, Arão, criado dentro de um ambiente da palavra. Arão foi um dos que orou para o Senhor enviar o libertador. Arão viu tudo, estava com Moisés em todo o processo, diga processo, no Egito, de enfrentamento com o faraó. Arão, inclusive Deus disse que era ele que ia falar, né? Porque Moisés estava acanhado. Arão fez toda a caminhada junto com Moisés. Arão viu todos os milagres que aconteceram. Arão andou sobre terra seca quando o mar se abriu. E quando Moisés subiu para falar com o Senhor e receber as direções, o que seria dali para frente, Arão se corrompe. Rompeu o coração com o princípio e o valor. E pela intimidação, aceitou daquele povo a proposta de um bezerro de ouro. Entenda algo muito importante essa noite, querido. Vão aparecer pessoas na sua vida, no seu caminho, que vão te proporcionar que você corrompa os seus princípios e os seus valores. Aí a palavrinha-chave é assim: deixa de ser bobo, não tem nada a ver. Deixa de ser bobo. Ai, muito radicalismo. Jesus é amor. Não vejo Jesus desse jeito. Dá um nervoso. Dá umas brutuejas assim quando eu escuto isso, né? Vão aparecer pessoas, porque o objetivo delas é que você corrompa o princípio. Foi exatamente o que o povo fez aqui com Arão. E Arão se permitiu, diga, se permitiu. Porque ele podia ter se posicionado, não podia? Podia. Ele era irmão mais velho. Ele podia ter se posicionado, ele era alguém que Deus tinha escolhido. Ele podia ter se posicionado. Ele podia não ter se corrompido. Mas ele se permitiu corromper por um povo negociador de princípios, por um povo murmurador, por um povo questionador, por um povo queixoso, por um povo incrédulo. Arão se permitiu corromper, se permitiu intimidar. Existem muitas pessoas que, para não se queimar com colegas, com amigos, com a família, se queima com Deus. Preciso ficar de boa com todo mundo. Preciso ficar de boa porque Deus é amor, eu vou me queimar com Ele. O salmista, Davi, ele sempre teve algumas posturas erradas, mas ele alcançou o coração de Deus, porque ele dizia assim: eu prefiro cair na mão do Deus Altíssimo, que é misericordioso, do que na mão dos homens. E eu quero te ensinar isso essa noite. Se há uma questão de intimidação para que você seja corrompido como Arão foi, eu quero te instruir essa noite com muito temor ao Senhor. Prefira estar na mão do Deus Altíssimo, que é misericordioso, do que se corromper com negociadores de princípio e valores. Não se intimide, querido, diante das afrontas.
Não se intimide diante de críticas. Não se intimide por quem te diminui. Não se intimide por uma autorrejeição que você escolheu viver. Não se intimide. Hoje é noite de você sair, sabe? Dá um passo. Não quero mais isso. Não quero mais ser intimidado. Para onde eu vou? Parece que está escrito aqui na minha testa. Pode me intimidar. Eu sou não sei. Escolhe aí uma palavra que você quer, porque está gravando, está ao vivo, eu não posso falar qualquer coisa. Então, parece que está escrito na minha testa. Aí as pessoas se sentem no direito. Para nós que somos, né, mais bronzeados, a gente já passa por um processo de intimidação, né, Robson? As pessoas já tentam nos intimidar. Para nós, no meu caso, que sou pastora, que sou cristã, existem ambientes que as pessoas fazem questão de nos intimidar. Porque nós servimos o Senhor, porque nós lideramos uma igreja, as pessoas querem nos intimidar. Ah, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não me chamou para ser intimidado. Amém? O Senhor não te chamou para ser intimidado, para se acovardar. O Senhor te dá ânimo e coragem. Seja forte, corajoso. Não temas. O Senhor está com você. E não há nada que alguém possa tentar contra você, porque o teu Deus é contigo. Amém? Decida quem controla seu ambiente espiritual. Assuma o controle da atmosfera onde você está. Assume esse controle, porque aí você não vai ser intimidado. A Bíblia fala em Marcos capítulo 5, nos narra uma história. Na realidade, Marcos capítulo 5 é fantástico. Eu escolhi só um pedacinho para a gente não estender muito. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, Jesus, né? Viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A tradução da Bíblia Mensagem chama esse povo de fofoqueiro. A menina não está morta, mas dorme. Eles riam e riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, o que Jesus fez? Pode sair, porque riram, né? Zombaram de Jesus, a menina está morta. Ah, você está tirando, né? Está tirando. Jesus os mandou sair dali. Pode sair, né? Riram-se dele, porém ele, tendo-os sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e alguns dos seus discípulos, que também não eram todos, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Os mesmos que riram dele, que zombaram dele, foram os mesmos que se assombraram quando a menina saiu do quarto e começou a andar. Jesus toma o controle do ambiente. Existia um ambiente de morte ali, sim? De morte, existia um ambiente de choro, existia um ambiente de perda, existia um ambiente ruim ali. E Jesus só chegou na casa daquele homem porque ele foi parado no meio do caminho por uma outra pessoa que também precisava de um outro milagre. E ele se atrasou para chegar na casa deste homem. Existiam vários ambientes ali. Existia uma atmosfera. Entre todas elas que eu poderia citar, uma atmosfera de morte e uma atmosfera de intimidação. Por que de intimidação, pastora? Porque as pessoas riram dele. Será que se você estiver num ambiente em que você for fazer alguma coisa e alguém ri de você, você já não fica meio escabriado? Na minha terra chama escabriado. Você não fica um pouco meio já... Ainda mais se alguém der uma gargalhadinha assim, né? Quem pensas que és? És tu, Brutus, né? Será que a gente consegue não dar uma tremedeira? Não fica um negócio, ai meu Deus, eu não tinha que ter vindo para cá. Eu não tinha que estar aqui. Eu não tinha que fazer o que eu vim fazer. Será que a gente não passa pela mesma situação que Jesus passou? Ele chegou e fez uma declaração. Ela não está morta, gente, ela só está dormindo. E aí se levantam pessoas para rirem dele, para zombarem dele. Só que ele tomou o controle do ambiente. Ele sabia o que ele estava fazendo? Sim ou não? Ele sabia qual era a missão dele ali? Ele tinha um compromisso com a sua palavra?
Ele tinha acabado de liberar que ela ia viver, ela estava dormindo, e que ela ia viver. O riso daquelas pessoas, o comportamento daquelas pessoas, a atitude daquelas pessoas, fez com que Jesus retrocedesse? Não. Ele os tirou, ele deu uma faxina. Não, pode sair. A Bíblia diz que quem não ajunta, pode sair, olha, vamos sair, vamos lá para fora, vamos lá para a rua. Vamos lá, não quero vocês aqui. Ele limpou o ambiente, ele tomou o controle da atmosfera, estendeu a mão e disse: Talita, cumi, menina, levanta. Você entende isso, querido? Existem situações que nós precisamos tomar o controle do ambiente onde nós estamos. Nos posicionar no ambiente que nós estamos. Jesus precisou colocar para fora algumas pessoas para poder ressuscitar a menina. Ele tomou o controle do ambiente. Porque existiam pessoas ali que tornavam o ambiente negativo para o milagre acontecer. Existem pessoas que participam do ambiente da sua vida, da sala da sua vida, que elas sabotam, elas roubam o milagre na sua vida. Com uma fala, com uma atitude, com um gesto, com um risinho no canto da boca, com uma zombaria, com um escárnio. Pessoas que roubam, te sabotam e querem te ver ali, debaixo dos seus pés. Ali, debaixo da sua força. Ali, debaixo da sua inibição. Ali, debaixo do seu poderio de intimidação. Mas Jesus, ele desfez a atmosfera de morte. Ele desfez a atmosfera do pessimismo. Ele desfez a atmosfera da zombaria. Ele desfez a atmosfera do escárnio. Ele limpou a atmosfera. Ele tomou o controle, porque o milagre só podia acontecer depois que a atmosfera fosse limpa. Existem coisas na sua vida que só vão acontecer quando a atmosfera estiver limpa. Tome o controle da atmosfera espiritual da sua vida. Jesus não se intimidou diante daquele ambiente, daquela atmosfera, daquelas pessoas. Coloque pessoas certas na sua vida. Coloque pessoas certas na sua vida. Eu tenho falado isso já há alguns dias. Se quem anda com você te tira de uma vida de princípio, de uma vida de retidão, de uma vida em Deus, corte o elo. Você não vai deixar de amar. Mas não tem que andar com você. Não tem que estar com você. Não tem que caminhar com você. Se em toda conversa a atmosfera é de morte, se em toda conversa a atmosfera é de queixa, se em toda conversa, em todo caminhar junto a atmosfera é de podridão, é de maledicência. O que é maledicência, querido? Maledicência? Maledicência. Maledicência é um pecado. É uma obra da carne. O que é a maledicente? É aquele que diz: nossa, aqui, você está com a mesma? A camisa? Eu estou perto deles. Ai, vocês estão tão dorameiros. Né? De par, né? Bonitinho. O que é a maledicência? Fui, abracei, elogiei. Aí eles foram embora. Aí eu encontro com outro. Deixa eu ver quem que eu vou encontrar. Cadê Elaine? Aí, não, vocês são discípulos, gente. O Pedro. Não, o Pedro é irmão. Maria Clara. Aí eu encontro com a Maria Clara. Maria Clara, você viu que pagação de mico? Ai, que ridículo isso, né? Você andar agora igual. Isso é maledicência. Obra da carne. A Bíblia diz que não é dos céus quem age dessa forma. Isso é maledicência. É eu expor, é eu elogiar, eu babar ovo, né? Que fala. Nem sei por que fala isso, mas né? Quando eles viram as costas, o primeiro que eu encontrar, eu vou expor uma cafonice, eu vou expor uma breguice. Ai, coisa cafona. Diga para mim, cafonérrimo. Eu vou desnudar uma escolha deles, algo que eles gostam, que eles fizeram. Isso é maledicência. E como existem pessoas maledicentes, que sentem prazer. Queridos, quando eu estudava essa palavra, meu coração apertou tanto.
Porque isso me incomoda. Como existem pessoas que têm prazer em exercer da maledicência contra o próximo, contra o outro. Então, faça uma reflexão e coloque pessoas certas na sua vida. Resista ao espírito de manipulação, resista ao espírito de ameaça que diz: você não consegue, você não vai romper, não vai dar certo. Ai, você vai ficar todo endividado. Não faz, não ouse, não aprenda, não rompa com seus desafios, porque isso é perda de tempo. Porque o fulano foi fazer e se deu mal, porque o ciclano, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pergunte para o Senhor: Senhor, o que é para que eu deva fazer? Senhor, qual é a postura que eu tenho que tomar? Senhor, qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Senhor, se esses amigos em que eu tenho que negociar uma vida que eu escolhi de servir o Senhor, não querem Jesus, não querem ser transformados, não querem ser mudados, Senhor, agora vocês olhem para mim, não para o Luiz levantando a mão e para o ventilador. Senhor, me mostre, me ensine, me eduque, me ajude. E o Senhor pode tirar eles do meu caminho sem ninguém ficar ferido. Faz sentido para você, queridos? Você consegue compreender o que eu estou falando? Eu estou me olhando com uma cara, não sei se vocês estão entendendo tudo, não estão entendendo nada, eu estou muito confuso. Eu espero que sim. Tem como? Rapidinho, equipe de flash. Você vai pegar um papel. Só quem quiser também, gente, pergunta se a pessoa quer. Se não quiser, não tem problema, tá bom? Ajuda, rapidinho, velocidade. Pega uma folha e passa o restante, o irmão passa para o lado, vamos lá. Pega e divide, dá um bloco, isso, Joviliana, isso. Passa por coleguinha. Aqui desse ponto aqui, ó, tem mais gente para ajudar ali naquele canto ali. Rapidinho. Pergunta se a pessoa quer. Fique de pé, querido, por favor, em nome de Jesus. Vamos fazer em pé, né? Você está muito tempo sentado.